Muy buenas tardes a todos. Aquí se habla español, ¿correcto? Sí? Pessoal, meu nome é Márcio, eu trabalho na Multip. Multip é uma empresa que fornece serviços aqui para a Digitim, para vocês. A parte de infraestrutura aí. Aqui? Ah, você quer que eu vá aqui na frente? Tá bom. A Multip é fornecedora de serviços de segurança, infraestrutura, gestão de infraestrutura para a Digitim, uma delas, né? E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo e vocês, na medida que a gente desdobrar o assunto, se vocês se sentirem confortáveis, a gente abandona os slides e começa a bater papo, ou se vocês preferirem, a gente deixa as perguntas para o final também, tá? O tema é segurança da informação e a gente está aqui por várias razões. Uma delas é que fazer capacitação e treinamento de segurança da informação é obrigatório. Todo mundo sabe que existe uma lei de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Ela obriga que a empresa capacite toda a equipe, mas não é só essa lei, tá? Se vocês prestam serviços para banco ou empresa que tem alguma coligada financeira, tem uma norma do Banco Central que exige isso. Para os próprios contratos que vocês fecham com alguns clientes, vão exigir esse tipo de coisa. Então, para além de ser uma obrigatoriedade, tá? Então a gente está cumprindo aqui uma obrigação, uma formalidade, tá? Mas vamos aproveitar, então, já que a gente tem que fazer isso para extrair o máximo de conteúdo e informação possível. Tá? Antes de começar aqui, eu acho que quando a gente fala de segurança da informação, as pessoas querem que a gente fale de tecnologia. Tecnologia de segurança avançada, ofensiva e defensiva. Então, vamos falar de algumas coisas aqui, tá? Existe uma classe de tecnologia classe de tecnologia de segurança chamada Military Grade. É exclusivo de uso militar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, chegar lá naquele fornecedor, querer comprar aquela coisa, ele não vai te vender. Isso é exclusivo de nações e forças policiais e etc. E por óbvio, a gente está falando de um negócio que tem um potencial ali ofensivo e defensivo muito avançado, né? Se a gente, Digitim, Multip, qualquer um aqui, Caixa, for alvo de uma ação orquestrada por pessoas que detêm domínio e conhecimento e acesso à tecnologia military grade, a chance de cair de joelhos em algumas horas ou poucos minutos é muito grande, tá? Por melhor que seja a sua segurança. Para dar exemplo de military grade, eu vou citar, não sei se vocês sabem, 4 países no mundo operam porta-aviões. França, Estados Unidos, China e Grã-Bretanha. A Rússia não tem porta-aviões, só para que vocês tenham uma ideia. E o porta-aviões, a pista é curta, para aquele jato, não adianta ter teco-teco hoje, né? Você tem que ter jato. O jato é pesado, para ele decolar ele tem que ter uma velocidade muito alta, ele é catapultado. Então, porta-aviões com catapulta é uma tecnologia super sofisticada. Catapulta eletromagnética, então, nem se fala, né? E aí, por óbvio, uma das coisas que o porta-aviões tem que ter é muita segurança cibernética, né? Então, ele está o tempo todo se comunicando com o satélite, ele troca as frequências, ele não fala com um satélite só, a comunicação é encriptada, a troca de chaves. É um negócio extremamente sofisticado, mesmo para quem é da área, tá? Conseguir acompanhar. E um dos objetivos, claro, além de manter o sigilo das comunicações, é conseguir não ser detectado, localizado. Porque, ao contrário do submarino, o porta-aviões ele navega por cima da água e, se ele for localizado, ele se torna alvo fácil de um drone, né? Então, tem toda uma tecnologia sofisticada de comunicação cibernética de um porta-aviões. O melhor porta-aviões da Marinha Francesa, por exemplo, é o porta-aviões Charles de Gaulle. Ele tem propulsão nuclear, ele tem o que existe mais sofisticado de tecnologia ofensiva, tá? E ele quer se evadir, quer evitar de ser localizado. Outro segmento que usa tecnologia super sofisticada é o segmento financeiro. Por óbvio, né? Porque se o banco for invadido, a gente está falando de raspar dinheiro da conta, como vocês já viram notícias aí nas últimas vezes. Então, imaginem vocês que tipo de tecnologia existe. Contramedida eletrônica, embaralhamento de frequências, estou falando do military grade, né? E no caso dos bancos, a gente, por exemplo, a Febraban aqui no Brasil tem um laboratório, a Multip já fez parte de reuniões
né, do laboratório da Febraban. Nós já fizemos parte de algumas reuniões também do Centro de Segurança Cibernética de Guerra do Exército. Então a gente vê umas coisas assim que, caramba, né? Só que, Marinha Francesa, porta-aviões Charles de Gaulle. O que tem dentro de um porta-aviões? Avião, combustível de avião, tal, né? Avião de guerra. O que mais tem dentro de um porta-aviões? Gente, militar, disciplina militar, né? E não sei se vocês já leram aqui a Política de Segurança da Informação da Digitim. Imagina se o Exército Francês, Marinha Francesa não tem a política de segurança. E uma das coisas que imagino que esteja escrito, né? Estou imaginando, na política de segurança do porta-aviões Charles de Gaulle a gente vai disponibilizar para você, marinheiro, internet, para eventualmente, você que está há muito tempo sem ver tua família, sua mulher, seu marido, seus filhos, poder conversar com eles, né? Mas é proibido o uso de dispositivos pessoais, patati, patatá. Eu suponho que exista uma política que proíba esse tipo de coisa. O imbecil do marinheiro francês, que fazia exercício, levou o aplicativo dele de fitness, o Strava, ligou, e durante algumas semanas no começo desse ano, a gente que é da comunidade de segurança ficou se divertindo, rastreando o porta-aviões Charles de Gaulle no mar Mediterrâneo, sabendo exatamente onde ele estava. Isso é um fato. Isso é um fato. É um fato. É um fato. Agora vamos para o financeiro. Agora vamos para o financeiro. Tem uma regra que é mais velha do que andar para trás, que diz o seguinte: você tem que ter ambiente de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Certo? Onde é que roda, por exemplo, as transações do Pix? No ambiente de produção, né? E aí vem um cara que é desenvolvedor, que está desenvolvendo lá para uma empresa chamada CIP, que faz homologada pelo Banco Central, tá? Porque ela escreveu lá na política dela, no questionário do Banco Central, ela falou assim, o Banco Central perguntou, você jura de pé junto que você segrega os ambientes, o de homologação, o teste? Claro, eu juro, e não separava. Aí um cara, que era programador, se vendeu por R$15.000, entregou a senha, e a partir do ambiente de desenvolvimento, eles acessaram o ambiente de produção simplesmente porque eles não estavam segregados. Simplesmente porque não tinha uma separação entre uma rede e outra, tá? E o cara, aí lembra aquela história do Pix? O problema não foi no Pix, o problema foi na CIP, o nome da empresa. Uma das 7 homologadas, não foi a única, a Sinqia também foi invadida. Bom, da CIP, nos bancos que operavam com a CIP tiraram 800 milhões, depois veio 300 milhões de um incidente da Sinqia, o BTG foi menos, foi 100 milhões. O Tribanco a gente ajudou a fazer uma parte do post-mortem do incidente que eles tiveram, aí foi baixinho, 25 milhões de reais, foi o menorzinho, o caçulinha de todos. Eu convidei vocês para falar de tecnologia avançada, os mais atentos já perceberam que o convite era falso, eu já estou falando de outra coisa, eu estou falando de comportamento. O problema, e a parte do problema que nos interessa de Digitim, que é como que a gente pode ser atacado e o que a gente tem que fazer para se defender, não está aqui na tecnologia do porta-aviões. A gente pode até usar a mesma tecnologia, em alguns casos a gente usa. O problema não está aqui, o problema está aqui. Ok? Então, vejam, o IBRAS-PD, eu não tenho nenhum vínculo com essa instituição, eu só me socorro das informações deles, tá, pessoal? Essa informação é pública, a linha do tempo de 2025 eles ainda não publicaram, então essa linha do tempo de 2024, incidentes de segurança da informação que se tornaram públicos. A gente está falando da pontinha do iceberg. A imensa maioria dos incidentes de informação acabam não se tornando públicos, ok? O pessoal esconde, não sai por aí falando, ó, tive um incidente. Os que, ou a pessoa fala, ó, se auto-acusa, né, tive um incidente, ou acaba vindo a público por uma outra razão qualquer, esse pessoal do IBRAS-PD rastreia, cataloga e classifica. Então vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo de 2024. Eu vou falar os nomes de algumas empresas que eu acho que eles devem economizar assim, bastante na hora de comprar o antivírus, o firewall,
a tecnologia de segurança, eles não devem estar muito preocupados com tecnologia, tá? Vamos ver alguns nomes aqui. Por exemplo, Ndesk, Facebook, Instagram, a Meta, né? Dell, Santander, Google, Microsoft. Alguém conhece? Fortinet, já ouviram falar? Amazon. Amazon acho que vocês não usam aqui, né? Pois é. Pô, Márcio, mas você está falando de empresas gigantes e estão lá no exterior e aí eles são alvo, né, o tempo todo de ataque, porque, claro, né, aqui no Brasil, a gente está no Brasil, né? Então tá. Caixa, Unimed, Cicobi, BTG Pactual, de novo, porque aquele slide do BTG do começo é desse ano, esse aqui é de 2024. BTG já foi 3, 4 vezes, tá? BTG é figurinha fácil no... Sabesp, Hospital da Criança, Marisa, GovBR, STJ, de novo também, né? Porque STJ ficou parado uma semana em 2019. Vocês sabiam qual era o login e senha do STJ em 2019? Alguém aqui chuta? Hã? Login STJ, senha? Parabéns, eu não trouxe um brinde, mas STJ, STJ. É, tá? Pô, Márcio, mas mesmo assim a gente está falando de empresas grandes, né? Eu não acho que eu sou alvo, porque minha empresa é pequena e a gente trabalha muito. E aí eu vou, felizmente vocês nunca tiveram, até onde a gente saiba, né, nenhum incidente de segurança, mas a gente trabalha muito com cartório. O maior dos cartórios tem lá 50, 60 funcionários ali dentro, o maior de todos, tá? Mas em geral a grande maioria é uma salinha, com uma lojinha com 3 pessoas, 4 pessoas, né? E, claro, cartório, ele tem que pegar as informações que ele processou ali ao longo do dia e informar para uma central nacional de serviços, que é para isso ficar numa base nacional. Você, por exemplo, eu não nasci em Brasília, se eu quiser tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento, eu vou num cartório qualquer aqui de registro civil em Brasília, ele faz contato com o cartório lá da minha cidade, na verdade com a central de serviços, né? E emite o documento com aquele selo, aquele papel da Casa da Moeda, tudo bonitinho, tá? Então, essas centrais de serviços compartilhados de cartórios, né? Elas têm, elas congregam os 13 mil cartórios Brasil afora, né? E aí a gente pegou um cartório numa cidade chamada Limoeiro do Norte, fica no Ceará, um cartório que tem 3 funcionários, e ele tinha, cada cartório, claro, tem que ter uma conta de acesso, a conta de acesso para o funcionário aqui nas centrais, né? E esse cartório de Limoeiro do Norte tinha 810 contas de funcionários ativas na central de serviços dos cartórios. Cartório que é um lugar que garante a segurança jurídica dos atos de cidadania que você pratica, né? O teu imóvel só é teu se você registrar no cartório, teu nome, assim... A gente está falando de registro civil aqui. Às vezes a criança é adotada, às vezes a pessoa mudou de gênero, adotou um nome social, e você invade uma central dessa, você sabe quem são os pais biológicos, qual era o nome antigo da pessoa, a vida todinha dela, tá? Então, aqui já tem um conceito que eu quero que vocês tenham na cabeça, que é o conceito de risco sistêmico. A central é muito bem protegida. O cartório não. Para que eu vou gastar meu tempo e bala na agulha tentando invadir a central de serviços se o cartório está mal protegido e por meio dele eu consigo chegar na central? Então é mais ou menos assim. Vocês super seguros aqui, tá bom? E o vizinho resolve abrir, o vizinho da sala aqui do lado resolve abrir uma loja de fogos de artifício e estocar todo o estoque dele de fogos de artifício aqui do lado e ele não tem nem extintor de incêndio, né? Então o cara ali fica gripado, vocês aqui pegam pneumonia. Esse é o conceito de risco sistêmico, tá, pessoal? Então, para começar a desconstruir alguns mitos a respeito de segurança, vamos falar de alguns casos reais, né? Esse aqui foi um caso de vazamento de credencial. Alguém aqui é voluntário? Quer ser voluntário? Você. Não, pode ficar. Seu nome? Davi. O Davi, ele vem trabalhar aqui na Digitim, então todo dia ele tem que logar no computador, na rede, login Davi, @digitim.com.br, senha, por hipótese, pelo amor de Deus, hein, Davi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí o Davi resolve ir lá no
na Americanas.com comprar alguma coisa. Aí a Americanas fala assim, cria uma conta. Aí o que o Davi faz? Eu não vou ficar decorando 500 logins e senha diferente, né? Criar conta. Login. O que ele coloca lá no Americanas.com? Davi, @digitim.com.br. Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Davi faz isso em mais 50 lugares. Ele reutiliza a credencial de acesso dele. Lá no Instagram, no Facebook, no OLX. E o OLX, os outros eu tô só hipotético, tá? O OLX eu estou falando de propósito porque a base de dados de login e senha dos clientes do OLX vazou. Teve um ano que vazou 3 vezes. Isso é vendido na Deep Web e na Dark Web por R$1 cada senha. Aí o hacker vai lá, compra a credencial de acesso do Davi. Primeira coisa que ele olha é o que tem depois do arroba? Digitim.com.br. Será que eu consigo entrar nessa empresa chamada Digitim com essa credencial aqui, Davi, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6? É a primeira coisa que o cara tenta. Aliás, ele não tenta, ele põe inteligência artificial para tentar para ele fica tomando caipirinha na piscina. Esse processo é todo automatizado. Aliás, a própria compra da credencial vazada na internet, o cara não precisa nem ir lá na Dark Web comprar, ele já recebe também por um canal criptografado, bonitinho, tá? É tudo automatizado, ele não tem trabalho nenhum. Então, aqui é o seguinte, se o hacker pegar uma credencial vazada de vocês, ele não está invadindo a Digitim, ele está se logando na Digitim. Não tem firewall, não tem antivírus, não tem tecnologia que proteja vocês desse tipo de coisa, tá? Então, de novo, vocês já leram a política de segurança da informação da Digitim? Vai estar escrito lá, regulamentar, vai estar escrito lá em algum lugar. É proibido o colaborador fazer reuso da sua credencial corporativa. Ela é de uso exclusivo para acessar os recursos da Digitim. Para fazer outra coisa, você vai ter que criar outra senha, outro login. Ah, mas tem duplo fator de autenticação. Não interessa. E aí eu vou recomendar para o Júlio, para o Daniel, para a Digitim, para todo mundo o seguinte. Além disso, por via das dúvidas, faça todo mundo trocar de senha a cada 3 meses. Porque se a senha vazar, e não é daqui que vai vazar, é de algum outro lugar, uma senha reutilizada, a gente vai... provavelmente quando ela vazar e for tentar ser utilizada, alguém aqui já trocou, tá? A gente monitora vazamento de credencial. Diga. Salvar a senha do Google Senhas, seja no que for nesses aplicativos desse estilo, é uma boa prática ou não? É uma boa prática, cofre de senhas, o nome disso se chama cofre de senhas, tá? A gente teve um caso agora, a gente está atendendo essa semana no escritório de advocacia, que o cara da TI guardava todas as senhas, senha de administrador, servidor, tudo num cofre de senhas, e não é um cofre de senhas público desse Google tal, que tem um fornecedor por trás, era um desses, os caras, o cara do cavalo branco desenvolve lá na internet e fala assim, usa isso aqui que é mais seguro, né? E aí ele fica criptografado dentro do cofre de senhas que está no celular do cara, e o cara morreu. E a gente está tendo que quebrar todas as senhas ou reinstalar todas as coisas lá no escritório de advocacia. Então, tudo tem pró e contra, tá? A gente vê como utilizar isso daí. Para quem não sabe, assim, a gente... Diga. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se o e-mail é comercial, de você da empresa, dá para colocar em outro site? Não. O seu endereço de e-mail, @digitim.com.br, use só aqui para Digitim. Mas não tem tipo assim, uma política para restringir o uso? Não tem como, porque... Como é seu nome? Indira. Indira, se você quiser criar uma conta lá no LX hoje e colocar como login o seu e-mail da Digitim, a Digitim não tem como restringir nem a OLX. O que nós fazemos a gente periodicamente compra informações na Dark Web e bancos de dados de credenciais vazadas e eu dou uma busca lá periodicamente, entre elas eu busco Digitim. Tem alguma coisa vazada? Não tem. Não pegamos nas bases que a gente consultou, tá? O grande problema é que quando você compra essa informação do cara, você está lidando com um bandido. E ele cobra por unidade. E ele pega um arquivo de 15 ou 15 mil credenciais vazadas, ele injeta ali 50 mil informações falsas, que é para te vender o arquivo por R$75 mil. Só para vocês terem ideia.
Então, não é um negócio barato de fazer, tá? Então, o ideal é você fazer as duas coisas. As três coisas. Faz a política, orienta, que nem a gente está fazendo aqui agora, obriga todo mundo a mudar de senha a cada 3 meses, os clientes, eventualmente, também, né? Isso é interessante, né? E, quando possível, monitora na Deep Web e na Dark Web. Para quem nunca comprou ou foi lá ver como é que funciona, não existe um mercado livre lá na Dark Web, né? Onde você compra Bitcoin, Monero e aí sai comprando informação, não. A transação é entre pessoas, tá? Então, eu peguei, por exemplo, o Billy Black Hat aqui de exemplo, tá? Ele tem um canal no Telegram. Você lá na Dark Web acha esse cara, ele é especialista em senha vazada de Netflix, Amazon Prime, TV a cabo, essas coisas, mas ele também consegue outras, né? E nesse caso a gente estava buscando informação de um cliente nosso, um cartório, que era esse aqui, ó, Brasília Norte BR, depois dos 2 pontos vinha a senha da pessoa, eu liguei para a pessoa, falei, ó, sua senha vazou, né? Estou aqui, é essa? Não, já não uso essa senha há mais de 12 anos, então o que eu tenho que fazer? Nada, não precisa fazer nada, está tudo certo. Agora, a gente testa, pega algumas criaturas aqui e testa para ver se o arquivo também que a gente está recebendo é falso ou não, né? E o francildoarrais.c@gmail.com, eu não gosto muito de futebol, não entendo de time, até algum time começa com Fla. Né? A gente testou e entrou na conta de e-mail do Francildo Arrais, tá? Só para vocês terem. E eu tinha acesso. Aliás, é desse jeito que se faz o golpe do boleto, eu vou falar para vocês depois, tá bom? Então é simples assim, não requer habilidade nem treino, basta você ter algum dinheiro e acesso à Dark Web, você compra a credencial vazada e sai invadindo as contas dos outros por aí, tá? Segundo caso real, esse cara aqui eu tirei o chapéu. Essa criatura aqui, ele fez o seguinte, como é que o antivírus funciona? O antivírus tem duas formas, ele analisa o comportamento da máquina, quando ele tem o módulo comportamental, que é o caso de vocês, tá? Mas ele também tem uma base de conhecimentos, que são hashes ali de arquivos, que ele reconhece como maliciosos, né? Tanto é que daí que vem o conceito de zero day, tá? Quando surge um vírus novo, esse vírus que ainda não é conhecido pelas bases de antivírus, ele está circulando por aí, você não consegue, a vacina que está aqui no antivírus, que é a base de hashes, não consegue identificá-lo, ele passa na tua máquina. Para que vocês tenham uma ideia, uma base de dados de vacina de antivírus, tipo Bitdefender, qualquer um, tá? Está da ordem de 1 bilhão de registros. E isso representa metade dos vírus que estão circulando por aí. A outra metade é zero day, tá? Mas o antivírus, ele funciona assim, ele testa algumas coisas. Quando chega um software, você baixou alguma coisa ou está tentando instalar um software, o sistema operacional Windows submete isso ao antivírus e fala assim, verifica aí, e me diz se está verdinho ou não. O antivírus faz o seguinte, essa porcaria aqui está assinada com algum certificado digital? Tá. De quem que é certificado? É da Microsoft. Não, então esse é um software original da Microsoft assinado com certificado digital. Não precisa nem verificar o resto. Instala aí. Beleza? E tá certo. Até aí tá tudo certo, tá? Então, software original, que não é malicioso, que é de fabricante, que está assinado, porque essa assinatura leva à responsabilização daquele fabricante, se aquele software causar algum dano na tua máquina. Passa, tá? O que o hacker fez? Ele comprou um software de monitoramento remoto, um RMM. RMM é um software que... E vocês têm esse software aqui instalado. A gente na Multip instalou um RMM nosso, só que com a anuência conhecimento da Digitim, tá? O que esse software faz? Ele fica pegando informação. O disco está cheio, o antivírus está instalado, a máquina está funcionando como deveria, alguém instalou um software ou um hardware nessa máquina ou desinstalou alguma coisa, notifica a gente faz relatório com isso e acompanha o parque de vocês, tá? Uma das coisas que o RMM, nesse RMM aqui, pode fazer é acesso remoto em segundo plano. O nosso não faz. Tá? Acesso remoto em segundo plano, o cara... Lembra TeamViewer, Ndesk? O cara lá do outro lado mexe o mouse e você vê o ponteiro do mouse mexendo aqui. Em segundo plano você não vê nada, ele está por linha de comando. Então ele pegou o instalador eu esqueci o nome agora do software que ele usou, mas pode ser qualquer RMM, tá? E renomeou para orçamento.pdf. E mandou por e-mail.
e falou, tá aqui o seu pedido de orçamento, tá? E aí, ele não teve sucesso no nosso cliente, outro cliente cartório, aqui no final da Asa Sul. Por que ele não teve sucesso? Porque a gente cassou as permissões dos usuários convencionais para poder fazer instalação e desinstalação de software. Aí o que acontece? A pessoa está lá clicando e dá aquele barulhinho do Windows, né? Fala assim, não, você não pode instalar. Ah, pega o telefone e liga lá no suporte da Multip, mas espumando já, né? Você não me deixa trabalhar, assim não é possível. Vocês criam... E a gente tentando explicar, moça, você está tentando instalar um orçamento, não existe isso. Orçamento, né, não é instalável, né? Mas ela já, o objetivo dela já não é mais, ela quer ter razão, ela quer arranjar confusão com a gente, ela quer achar um culpado para o problema dela, né? Mas onde o cara instalou o orçamento, tá? Ele fez a festa. Ele tinha... Veja, não foi ele atacando de fora, foi você aqui dentro dando acesso para ele, com acesso pleno, tá? À rede, e convidando ele, venha aqui e faça o que você quiser. Com um software que é original. Orçamento.pdf, os arquivos PDF mesmo tem o ícone vermelho, esse aqui estava com o ícone azul, a gente tentando falar para a pessoa, e ela, eu não quero saber, não me interessa, não consigo trabalhar. Está aqui o Zoom, né? Aí, meia hora depois que ela ligou para a gente, chega o e-mail da pessoa que... Porque o hacker, ele fez isso, risco sistêmico, tá? Num parceiro dela. E usou o e-mail do parceiro para mandar o orçamento para ela. Então, ela recebeu o e-mail de uma pessoa em quem ela confiava. Aí o cara lá do outro lado falou assim, ó, prezados, ontem fomos invadidos, blá, 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 né? Se vocês receberem um e-mail, não cliquem. Ah, e reforcem o antivírus. Ele ainda deu a solução. O cara que não é de TI, não é de segurança, ainda deu a solução. Reforcem o antivírus. Está aqui o antivírus, ó. Pode passar quantas vezes quiser o antivírus no software de RMM, que não vai acontecer nada, tá? E aqui a tela onde a gente frustrou a instalação do orçamento, tá? A gente salvou. Bom, nessa leva de ataques, 12 cartórios foram comprometidos, o prejuízo total dele foi assim, no começo de uma manhã até o final da tarde do outro dia, tá? 3 milhões de reais de prejuízo, isso, assim, mas foi pouco. Foi pouquinho, não foi grandes coisas, não. De novo, risco sistêmico, vocês entenderam o conceito do risco sistêmico? Então, se você tem o seu dado vazado lá na Dark Web, não importa, o hacker não quer saber se você é da Caixa, se você é da Amazon, ou da Digitinho, ou da padaria da esquina. Ele quer saber o seguinte, estou com um dado aqui, está funcionando, o que eu consigo extrair de vantagem desse negócio, tá? E aí na Dark Web, na Deep Web, você pode fazer plano, tá? Tem plano bronze, prata, ouro. Eles chamam, no linguajar deles lá é puxada, tá? Então se você tiver o plano ouro, você escolhe a fonte de onde você quer fazer a puxada dos dados vazados para pegar, você dá lá um CPF e puxa todos os dados, ou dá o nome da pessoa, dá o telefone, dá a placa do carro. A placa do carro é divertido, eu me divirto bastante com isso. Todo mundo que me fecha no trânsito recebe depois um e-mail, um SMS, alguma coisa assim, coisa de 15 minutos depois. E aí você, no plano ouro, você escolhe, né? Ó, você quer fazer puxada de onde? Vamos ver aqui as fontes de dados, ó. Serasa, SPC, Anatel, IBGE, CadSUS, Detran, Bacen, CNE, SUSEP, Anvisa, Denatran, né, CAGED, Infoseg do Ministério da Justiça, que é a base de dados de segurança da informação pública do Brasil, tá? Tá tudo vazado. O GovBR vazou, tá tudo lá, à disposição de vocês, tá bom, pessoal? E aí, se você pega essa informação, você consegue fazer um próximo passo, como, por exemplo, o golpe do falso advogado, né? Eu recebi esse cara aqui, alegando ser Eduardo Vicente, do STJ, ele usou essa foto é de um juiz auxiliar que trabalha no STJ e que publicou lá a foto dele no Facebook dele. Entre outras coisas, a minha esposa é magistrada. Magistrado tem regras especiais, tá? Então tem, por exemplo, uma das coisas que o tribunal proíbe o juiz fazer é ter um Instagram normal ou um Facebook normal como qualquer um de vocês tem.
E uma das recomendações é não sai publicando sua foto lá, porque alguém pode pegar sua foto e se fazer passar por você, que foi o caso aqui, com esse juiz auxiliar, tá? Vocês sabem como é que funciona o golpe do falso advogado? Funciona assim, todo o processo, eu acionei, no caso, a Decolar.com aqui, que na época se chamava Viajanet, porque eu comprei a passagem e eu não consegui embarcar no voo, tive que comprei por R$500 na promoção, né? E na hora de embarcar eu desembolsei mais 5 mil para poder voar, porque deu um problema lá no sistema deles, e eu tentava ligar e só tinha um robô falando assim, você é muito importante para nós, a Viajanet agradece seu contato, né? E agora eu entrei com uma ação, falei, ó, eu quero os 5 mil de volta, né? Pode até me dar em crédito de passar, não tem problema. E quando você entra com um processo, isso é publicado num lugar chamado Diário da Justiça Eletrônico, todo o processo, o Brasil inteiro. Então, quem se der o trabalho de ler ou botar um robô para ler o Diário de Justiça Eletrônico, tem lá todo dia. Agora que o judiciário está de recesso, né, o trabalhista, é pouca coisa, uns 3 mil, 5 mil por dia, mas normalmente é 200 mil processos por dia, tá? E lá tem o número do processo. E aí, se o cara entrar no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal com o número do processo, ele não consegue saber os meus dados pessoais, ele não consegue ter acesso aos autos, porque ele, primeiro, não é eu, nem o meu advogado, nem o advogado da outra parte. Mas qualquer advogado, existe a prerrogativa profissional do advogado. Então, a Júlia, por exemplo, é advogada. E ela se interessou por saber a respeito do meu processo, porque ela também está com um caso lá que tem a ver com a Decolar, com a Viajanet, etc., né? Então, ela pode utilizar, ela como advogada, ter acesso ao meu processo e utilizar as minhas provas ou a minha jurisprudência como prova emprestada no processo dela. E tem advogados que simplesmente tiram a AB para montar a plataforma para vender acesso à informação que é privilegiada e que não deveria estar acesso público. Então, os caras compram essa informação por meio de plataformas, por exemplo, essa daqui, Fink Soluções com BR, acessa os meus dados pessoais, e aí, por engenharia social, veja o risco sistêmico, né? A falha não está no Tribunal de Justiça. E aí os caras me ligaram, falaram, doutor, aqui é o promotor do não sei o quê, e eu dando corda para o cara para ver até onde que ele ia, tá? Mas é assim que faz o golpe do falso advogado. Onde é que a gente está falhando, pessoal? Já deu para ter uma ideia? É na tecnologia. O que tem de errado aqui? Alguém? Está de cabeça para baixo. Todo mundo enxergou? Todo mundo percebeu que está de cabeça para baixo? Vamos lá, pessoal. Quem percebeu aí? Levanta a mão. Sim? Não, levanta a mão. Vamos lá. De novo, o que tem de errado aqui? Nada. Se você está chegando de Vênus na sua nave espacial, chegando na órbita do planeta Terra, por acaso tem alguma sinalização de trânsito dizendo assim, desvire sua nave espacial porque você está de cabeça para baixo, e eu quero que você enxergue do jeito que eu quero que você enxergue, porque aqui não tem nada de errado. E esse é o problema. Aqui, acho que o PDF não... O que é pressuposto? A etimologia da palavra pré, antes, suposto, aquilo que a gente supõe, coloca antes, né? Então, aqui, a gente colocou, antes de analisar e chegar à resposta de que tinha algo errado, que a imagem, o planeta, só está nessa posição, sendo que lá de fora ele pode estar em qualquer posição. Se os oceanos ou os continentes estivessem representados de maneira desproporcional, teria alguma coisa errada, mas não é o caso. Qual é o pressuposto de segurança da informação que vocês têm? Que a tecnologia vai resolver o problema? Que vocês não são alvo? Que a gente não precisa se preocupar com o nosso comportamento, porque segurança da informação é problema do Daniel, da TI, da Multip? E eles têm que vir com a solução mágica para a gente não ser invadido? Eu cheguei e estava todo mundo na Copa ali. Eu imagino que tenha uma pessoa aqui na Digitim responsável por fazer a limpeza da sede de vocês. Lá no condomínio, onde a gente funciona, tem uma frase escrita assim que eu acho ótima. O lugar mais limpo não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se suja.
Por mais eficiente que seja a pessoa responsável pela limpeza aqui, se vocês saírem jogando lixo no chão, espalhando o resto de comida, fazendo xixi fora do vaso, aquelas coisas, né? Não adianta, essa pessoa não vai dar conta de manter o ambiente limpo. A limpeza, a condição, me fugiu a palavra, mas de sanidade, né, correta para vocês, não depende só dessa pessoa, depende de todos vocês, tá? Primeiro pressuposto errado, não tem nada a ver com segurança da informação. Tem sim. Não está lá no porta-aviões o problema, está aqui. É o nosso comportamento. Pô, Márcio, mas então qual que é o comportamento correto que a Digitinho espera que eu tenha, que é para evitar que eu seja risco para a segurança da informação? Leia lá no Regulamento Interno de Segurança da Informação, está escrito lá. Lá está escrito o que se espera de vocês. Para algumas pessoas em especial, tá, vai ter, além do regulamento interno, vão ter outros processos e procedimentos. Por exemplo, processo de mesa limpa e tela limpa, que é exigido na resolução 4658 do Banco Central, se a Caixa virar cliente ou a CEMIG não, a de Minas lá, que é CEMIG, né? Também vocês têm que cumprir com mesa limpa e tela limpa. A Bárbara vai ter que cumprir o procedimento de gestão de usuários. O pessoal de desenvolvimento vai ter que segregar desenvolvimento, operação, teste e produção, para não ter o mesmo problema lá da CIP, e assim por diante, tá? Tem um conjunto aí de uns 13 procedimentos, mais ou menos, são aplicáveis ao caso de vocês, inspirados na ISO 27000, e que a gente vai ter que cumprir. A gente está falando de comportamento. A tecnologia vocês têm. A gente tem que ajustar e garantir o comportamento. Tá? Pedir para a IA, falou assim, quais são os pressupostos equivocados, IA, que normalmente existem em relação à segurança da informação? Crenças falsas comuns. Não somos um alvo. É o primeiro. Isso é lá a Amazon, é a Volkswagen, né? Eu não. Eu, Digitinho, não. A tecnologia basta. Eu fui invadido porque o meu antivírus não era bom. Se fosse bom, não teria sido invadido. Esquece. O problema não é o antivírus. Tá? Segurança é assunto de TI e o sistema é seguro por padrão. Tem um escritório de contabilidade lá no prédio onde a gente funciona, eles fazem auditoria, eles procuraram a gente para fazer parceria, não deu certo a parceria e também não vai dar certo depois do que eu ouvi o cara falando. Aí veio o dono lá do escritório, um escritório grande, tá? O cara é famoso aqui em Brasília. Aí ele falou assim, não, Márcio, a gente tem um cliente, a gente quer fazer parceria para fazer, você vai lá fazer uma inspeção, né, uma diligência, um laudo, porque a gente está fazendo auditoria e a auditoria, a norma de auditoria nova pede que você audite o backup, mas você não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque eles fazem o backup Aí ele encheu a boca assim, Microsoft. Eu falei, sim, e é a Microsoft. Eu, hã? Não, tipo, a Microsoft é blindada, olha a grife dos caras, né? Quem é você para dizer que o backup na Microsoft pode estar vulnerável, né? Microsoft é aquela que foi invadida em 2024, 23, 22, 21. Ok? Então, quando a pessoa confia na tecnologia, vamos comparar com o trânsito. O Volvo é o carro mais seguro do mundo, tá? Airbag lateral, airbag de cortina, freio ABS, modo de condução autônoma, sensor de frenagem autônomo, patati, patatá, todo mundo sabe que o Volvo é o melhor carro em termos de segurança, tá? Então, quando eu pergunto para a pessoa assim, você se sente seguro? Você acha que teu comportamento é seguro? E comparo com o trânsito, a pessoa pensa assim, não, meu carro é um Volvo. E ela me responde, claro. E começa a descrever ABS, airbag, e não sei patatá, e não sei o quê. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se ela dirige a 200 por hora na chuva, com o pneu careca, à noite, com o farol apagado, sem cinto de segurança, na contramão. Porque daí não tem Volvo que resolva. Vai morrer. Tá? Então, e a comparação com o trânsito é muito boa. E aí, para o cara lá que encheu a boca e falou que o backup estava na Microsoft, esse aqui era... A Amazon tinha 12 data centers no mundo. Tinha, verbo no passado, porque agora ela só tem 11, porque o data center dos Emirados Árabes Unidos foi alvo de um drone do Irã. Tá? E aí os 5.000 clientes que estavam hospedados lá começaram a ligar para a Amazon e falar assim, mas
E o meu backup? A Amazon falou assim, como assim backup? Você não contratou backup? Mas backup não é automático? Não, cara pálida. Backup não é automático. Backup é uma coisa, replicação, redundância é outra. A Amazon replica os dados que você hospeda lá, porque ela quer que, no caso dela ter um problema, a tua aplicação continue funcionando para que ela possa continuar te cobrando. Mas isso não é backup. Isso é tolerância à falha, isso é replicação, isso é alta disponibilidade. Backup é aquela coisa que você guarda e que se a pessoa falar assim, eu preciso dessa informação no estado em que ela estava ontem, segunda-feira, ou quinta-feira da semana passada, você tem. E se eu tiver simplesmente a replicação e apagar a informação, ela vai ser apagada da réplica lá do outro lado também. Isso não é backup. Backup não é automático e é caro para burro. Ok? Versionamento de código. É o caso de vocês, tá? Porque os bancos de dados dos clientes de vocês, backup, pessoal, tá bom? Backup é a sua última linha de defesa. Exemplos de facilidades que as pessoas querem e que trazem vulnerabilidades. Márcio, você está falando de comportamento, né? Tá, não sei o quê, mas caramba, todo mundo aqui se conhece, a gente confia em todo mundo, que bom, né? E todo ano tem que declarar imposto de renda. Eu não posso nem instalar o programa do imposto de renda, né? Aí vai da política da empresa. Mas só atenção a uma coisa: a gente pegou um caso de uma pessoa que entrou no site da Receita Federal, que não é nem um pouco amigável. Na terceira dificuldade de achar o programa do imposto de renda, ela foi lá no Google, IRPF 2022, tinha um link lá, baixa aqui, ela baixou. Não precisa nem falar o resto, né? Ok? Então, trabalho remoto vai ter regra. Redução do atrito na jornada do cliente, cuidado com isso. A gente estava conversando ali na entrada agora. Pô, mas o cliente reclamando, eu vou ter que usar TLS 1.2? Vai ter que usar TLS 1.2 cara pálida, se quiser, senão tchau. Porque senão, mas fica ruim para mim, o problema é seu. Né? Serviços digitais de terceiros, então a gente aqui vai tomar todos os cuidados, vai ler os regulamentos, vai cumprir os regulamentos, vai adotar a tecnologia, vai se proteger de todas as formas, e o cara que dá manutenção na câmera, no ar-condicionado, vocês dão acesso a ele à rede, e esse cara lá não tem segurança nenhuma, mas ele está dentro da tua rede aqui, risco sistêmico. Se ele pegar um vírus lá, o vírus vem parar aqui dentro, porque ele já cortou uma série de barreiras ali, de filtros de segurança da informação, tá? Poder fazer o que quiser com a máquina do trabalho. O caso do STJ não foi só o login e a senha que era fraco. Eu brinco, né, com a minha esposa, de que porque tem juiz que é mini-toga, que é o juiz que está entrando na carreira agora, e tem o desembargador, que é quase presidente, que eu chamo de toga longa, né? O toga longa é o cacique que manda, ele fala e todo mundo obedece, né? E nesse caso do STJ, o que aconteceu? Numa bela sexta-feira, anterior ao ataque, uma funcionária lá que era assessora de um toga longa lá do STJ, tinha que buscar criança na escola, sei lá o que fazer, e ela falou assim, não, eu vou continuar de casa, e esqueceu de levar o notebook do STJ para casa, e chegou em casa e não conseguia acessar a rede do STJ, mesmo com aquela senha fraca, porque tinha algum bloqueio ali, né? Aí o toga longa liga lá na TI e fala assim, eu estou mandando, né, libere a restrição de segurança para fulana. E a fulana cedia o notebook dela para o filhinho acessar a galinha pintadinha. E aí todo mundo sabe da história, segunda-feira de manhã, galinha pintadinha nas 5.000 estações do STJ, né? Então, não, máquina do trabalho é máquina de trabalho, máquina pessoal é máquina pessoal, para a gente isolar o risco, tá? Alguém aqui chuta, quando você dá no Google lá, você faz uma pesquisa no Google, vem aquele monte de resultado, né? E a gente normalmente fica ali na página 1 mesmo, raramente vai na 2, na 3, mas tem milhares de resultados. Alguém chuta daqueles resultados que aparecem, quantos te levam a você clicar em algum lugar que vai carregar algo malicioso na sua máquina? Chute. É o Google, gente. Estamos falando do Google. 20%? Quem dá mais? Quase. Quem dá menos?
Metade. Já foi pior. Já foi pior, já foi 80%. Tá? O Google está fazendo um trabalho fantástico de eliminar, mas mesmo assim ainda tem 50%, os baixos aqui da vida. Tá? Então, cuidado com o que a gente pesquisa, clica. Tá? Vamos então relembrar o básico. Eu estou falando só do problema. Então, Márcio, o que a gente tem que fazer? Como é que o trânsito... há 140 anos atrás, se a gente estivesse fazendo essa reunião aqui há 140 anos atrás, a gente teria vindo para cá como, pessoal? A cavalo, né? Porque o carro não existia. A pé ou a cavalo, carroça, na melhor das hipóteses, né? Então imagine um mundo onde, de repente, vocês chegam aqui e falam, vocês viram um negócio com 3 rodas ali, fazendo barulho, anda rápido, 25 km por hora, e não tem nenhum cavalo puxando. Vocês não viram, não? Nossa! Aí semana que vem tem uns 2 ou 3 desses aí andando. Aí passa mais uns meses, você não tem mais onde amarrar o seu cavalo, porque tem um carro na frente do lugar onde se amarrava o cavalo. Aí acontece o primeiro acidente, o primeiro atropelamento, o carro bate em cavalo, é o cavalo que bateu no carro, é aquela discussão, né? Quem veio primeiro, o carro ou o Detran? O seguro, o estacionamento, o airbag, né? É primeiro o carro, né? Hoje, a gente anda na calçada aqui olhando para o celular e do nosso lado passa um carro a 80 km por hora e a gente não cogita que esse automóvel vai subir na calçada e atropelar a gente. A gente convive com isso na maior naturalidade, mas foram necessários 140 anos de quê? Não é a tecnologia do carro, que tem um sensor especial que fala, ali tem um pedestre. Hoje já tem, mas né? É regra. Regra, processo, procedimento, regra de conduta e educação, treinamento. Né? Para dirigir um carro, você tem que fazer uma prova e tirar a carteira de motorista. Alguém no começo me perguntou assim, quais são os pilares da segurança da informação? Tecnologia, gestão, processo, procedimento, pessoas. Tecnologia, gestão, pessoas. Ok? Em que fase, do lado de cá, do digital, em que fase que a gente está? A gente está na fase da tecnologia. Põe mais antivírus aí, firewall, certificado digital, duplo fator, não sei o que, isso basta. Não, não basta. Tem que ter processo, regulamento interno de segurança da informação sendo cumprido, troca de senha a cada 3 meses, duplo fator de autenticação. É chato? É. É desagradável? É. É melhor do que a outra alternativa. Que nem um amigo me falou assim, o cara chegou para ele e falou assim, doutor, eu não quero envelhecer, eu quero morrer jovem. Aí o médico falou, fácil, se mata. Agora, você vai morrer jovem, não é? Você não vai envelhecer. Eu gosto mais da outra alternativa, ficar velho, né? E o que a gente está fazendo hoje aqui é isso, ó. Capacitar as pessoas, tá? A minha principal função aqui hoje, meu principal objetivo é fazer com que vocês saiam daqui questionando os pressupostos que vocês adotam para achar que estão seguros. E na dúvida, qual é o manual que vocês vão consultar para saber como tem que agir, como não pode agir? Política de segurança da informação da Digitim. Isso. Ok, pessoal? Então, 95%, a menos quando é o Mossad lá de Israel querendo invadir alguém, tá? Esses dias me ligou uma pessoa, falou assim, nossa, Márcio, tem um vídeo aqui dizendo que o cara pega uma câmera dessas aqui, joga o zoom, filma, pede para a pessoa fazer um joinha para tirar uma foto, pega a digital, coloca numa impressora 3D e entra com a biometria dela. É possível fazer? Teve um pesquisador de segurança da informação há 2 anos atrás com uma câmera de alta resolução que pegou as digitais, tá? E fez o arquivo digital das digitais e bateu com o software de biometria e ele autenticava com a digital da pessoa. Fazer a parte 3D na impressora e sair entrando por aí é já coisa de Mossad, mas assim, se você pegar a tecnologia military grade, dá para fazer. Né? Se for do interesse do Mossad entrar num lugar para matar alguém via digital, eles vão fazer isso, vão conseguir, tá? Não é o caso do dia a dia. Então a gente não precisa ser neurótico, tá? Mas é bom a gente conhecer os tipos de ataque para saber como se proteger desse tipo de coisa. Quem aqui conhece ataque, quer dar um exemplo? Ransomware, todo mundo sabe o que é, né?
Ransomware, todo mundo conhece? Já ouviu falar? Quem? Não? Ransomware, o cara invade tua máquina, como? Davi@digitim.com.br, 1, 2, 3, assim, ele invade a tua máquina, roda um software de criptografia, encripta todas as informações com uma senha desse tamanho, te liga e fala assim, que tal você me pagar um Bitcoin para eu devolver a senha? E se você não tiver backup, reza e paga o Bitcoin, porque não tem outra alternativa. E se o teu backup não está isolado numa camada de segurança, é aquele disco externo que você pluga aqui no USB, né? Vai lá olhar o backup, ele está criptografado também, tá? Isso é ransomware. Sequestro de dados. Ao invés de sequestrar você, ele sequestra os seus dados e exige resgate. Phishing. Phishing é aquele site que finge ser a Digitim, que finge ser americanas.com. Você acha que está lá no site colocando seus dados pessoais, mas você está em outro lugar. Vocês já viram um site chamado rmicrosoft.com? R minúsculo Microsoft. Escrevam aí no WhatsApp de vocês. R minúsculo. Não, pode, não vai acontecer nada. Só escreve e dá para ele ler. Escreve tudo junto. R minúsculo Microsoft. É o R com a perninha, parece o M. A perna do M vai ficar parecendo. R Microsoft. O nome desse ataque é Punicode. A gente fez, quando a gente fez a adequação, projeto de adequação da LGPD para o MELIA, os hotéis MELIA aqui, a gente criou um site que era MEIA, o I maiúsculo. E a gente botou um chupa-cabra no site oficial deles, eu fiz um envenenamento DNS, botei o MEIA no ar, e aí pedi para o pessoal do MELIA fazer, ó, tá aqui, mandei o link, falei, tá aqui, faz a reserva, alguém, por favor, faça a minha reserva da minha próxima visita, né? E aí eu pegava até o cartão de crédito que a pessoa estava usando. Microsoft, né? Pois é. Chama Punicode esse tipo de ataque. O hacker, ele nunca vai pegar uma técnica, ele vai misturar técnicas. Para fazer o ransomware, ele vai usar um phishing, vai ligar aqui, vai usar Punicode para fazer você clicar no lugar errado, até que você chegue onde ele quer que chegue, ele combina as técnicas. Phishing é pescaria, é fraude, você acha que está no site certo, não está. Americanas com 2 M's. Alguém já fez compra no americanas com 2M's.com? Pois é, coloca seu cartão de crédito lá para ver o que acontece. Eu não vou a gente já está avançado aqui, tá? Zero Day eu já falei, ataque da cadeia de suprimento, que é o risco sistêmico, eu já falei. Prompt injection, todo mundo está vendo notícia, né? Ontem saiu uma nota aí na imprensa de um professor que fez um prompt injection para ver se os alunos estavam colando e fazendo redação com a IA, né? Isso está sendo usado em processo também. Então, conhecer os tipos de ataque é interessante porque você começa a farejar esse tipo de coisa. Falando, a pessoa te liga e fala assim, olha, aqui é o Márcio do Bradesco. Deixa eu ver se é você mesmo. Deixa eu ligar lá no Bradesco, no número que eu sei que é o número do Bradesco, tá? Golpe do boleto, não vou... Quem tiver curiosidade, depois eu falo como funciona para a gente correr, tá? Como é que a gente evita os golpes? Aquele primeiro lá, que eu falei que o cara evitou, fazia o acesso remoto, tal, não sei o que, ele ligou para os cartórios, teve um cara ligando para os cartórios falando assim, ó, o que acontece com o cartório? O cartório, onde você protesta título, eu estou devendo para a Júlia, R$10.000. A Júlia me protestou no cartório. Eu tenho que ir lá pagar a dívida no cartório. Eu pago os 10 mil da Júlia e os R$1.000 de taxa do cartório. Eu pago 11 mil, tá? Os 10 mil da Júlia, o cartório deposita numa conta separada, porque esse dinheiro não é dele, é da Júlia. Mas é ele que, até que a Júlia vai lá e pega esse dinheiro fica sob a custódia dele. E ele escolhe um banco para fazer isso, tipo Bradesco, né? E aí os cartórios usam muito o Bradesco, tá? E aí teve um cara ligando para todos os cartórios, falando assim, ó, aqui é o Márcio do Bradesco, a gente fez uma atualização de segurança emergencial no nosso sistema. Se você não fizer a segurança do teu lado aí, você vai parar de acessar o banco, e cartório, se ele não depositar o dinheiro da Júlia na hora certa, o cartório é multado em 200 mil pelo Tribunal de Justiça. Então eles se lascam de medo né? E aí a menina lá do cartório, a gente não deixou ela fazer isso também, mesma coisa, caçou os privilégios dela, né?
essa menina falou assim, o Márcio do Bradesco, o negócio é o seguinte, eu recebi um treinamento, e nesse treinamento me foi explicado que tem uma política de segurança, e aqui nesse cartório a política diz que eu não posso dar acesso remoto, instalar software, nem nada, tá? Então, eu não vou fazer nada. Agora, eu vou chamar o Júlio, que cuida da TI aqui. E pasmem, o Júlio de lá, que era o cara que tinha que estar preparado, né? Falou, e aí, Márcio, o que você precisa? Me dá acesso remoto. Ndesk serve? O cara foi dando pro... Tá? O cara da TI foi dando acesso. Até que uma hora a gente interrompeu, né? E aí, o mais curioso é o seguinte, qual era o site? O site era esse aqui que vocês estão vendo, tá? Que é igualzinho o site do Bradesco. Mas qual é o endereço que está aqui em cima? bradesconet.usuariopj.com. Eu vou repetir. bradesconet.usuariopj.com. Eu vou mudar. digitim.usuariopj.com. Vou facilitar para vocês. Qualquer coisa.usuariopj.com. Que site é esse? Usuário PJ. Phishing. Esse ataque foi em outubro de 2024. Quando que o site usuariopj.com, que não tem o BR de propósito, que é para o cara se evadir da Justiça e da Polícia Brasileira, o ataque foi 24 de outubro. Quando que ele foi criado? 7 de outubro. 2 semanas antes. Normalmente é assim. Pô, Márcio, a gente pode botar um bloqueio no firewall para não deixar ninguém da Digitim acessar um site que não tenha pelo menos 6 meses de vida? Dá para fazer. Mas e o site que é legítimo mesmo que tem menos 6 meses de vida? Se vocês entenderem que isso é exceção da exceção e pode ser tratado separado, eu recomendo que vocês façam esse tipo de configuração, por exemplo. Tá? No mínimo 6 meses no ar o site, porque esses sites aqui eles surgem e com 30 dias o cara desaparece e cria outro. Que é para dar... De novo, aqui tem Punicode, aqui tem phishing, aqui tem engenharia social, um monte de técnica combinada, tá bom? E clonagem de site, tá? Então, segundo o mercado de segurança de TI, a gente acompanha umas pesquisas, uns são mais neuróticos, outros menos, mas a média, tá? É que 82% dos incidentes de segurança, quando a gente vai fazer a anatomia do ataque e entender o que aconteceu, a causa raiz é interna, está aqui dentro, em 82% dos casos. Bucket S3 mal configurado, coisas do gênero. Tá? Como que a gente pode evitar os incidentes? Eu adoro essa frase, tá? Que eu não posso citar a frase da forma como ela foi falada, porque tem um palavrão no meio. O cara que emitiu a frase soltou um palavrão. Errar humano, mas para estragar tudo precisa pelo menos um computador, né? Não era bem estragado. Não era bem estragar, exatamente. Então, a principal recomendação, computador de trabalho é trabalho, posso instalar o imposto de renda nele? Melhor não. Posso acessar o site lá da adega onde eu queria comprar o vinho com o computador de trabalho? Melhor não. Você não sabe se é um site original, tá bom? Vamos separar as coisas, vamos ler o regulamento de novo, relembrar o que está escrito lá, ver na hora que alguém trocar minha senha aqui no 3º mês, puta que saco, né? Você me xinga, mas vai lá e troque a senha. Pode me xingar à vontade, mas desde que troque a senha, tá bom? Vamos fazer o que está ao nosso alcance fazer e que depende da gente. Se a gente fizer isso, eu digo para vocês que a gente está cortando 95% da possibilidade de ter um incidente. Claro, tem toda a parte que está lá na Amazon, né, Daniel? Também tem um cuidado lá, e também aí outras técnicas, mas aí é outra abordagem aqui. Hoje a gente está fazendo educação corporativa para um público mais geral, né, mais heterogêneo. Lá a gente fala um programador, desenvolvedor, etc., que cuidado que ele tem que ter. Por exemplo, o código não pode vazar, é uma das preocupações, coisas desse tipo, tá? IA, quem está usando IA aqui? Tá. Vocês usam o ChatGPT, aquele gratuito lá? Quem aqui usa o ChatGPT gratuito? Tá. A gente fez um teste, tá? Eu fui lá no ChatGPT, 2 testes. Eu fui no ChatGPT e falei assim, oi ChatGPT, eu estou numa empresa, uma sapataria. Eu vendo tênis, sapato social e bota, e sandália, né, havaianas.
Eu só tenho essas três. O que mais vende é tênis, é 70% do meu faturamento. E o mês que mais vende é setembro. E eu queria que você fizesse um plano de marketing para alavancar minhas vendas, fazer o cara vem aqui comprar o tênis, leve também uma sandália ou um sapato social. E o plano de marketing sai lindo, mas o objetivo não era esse, eu esperei 2 dias. Eu fiz isso na área gratuita do ChatGPT. Aí eu voltei lá e falei assim, oi, eu sou o José. Vem cá, você tem alguma informação sobre a sapataria do Márcio? Tenho. Quanto que ela fatura por ano? Tanto. Qual que é o produto que mais vende? Tênis. E ele é responsável por quanto faturamento? 70%. E qual que é o mês que mais vende? Setembro. E ele fica orgulhoso de falar, de dar as informações. Perceberam? Tem a área privada, paga, e tem a área pública. A informação que você põe na área pública fica pública. A gente não pode botar na área pública do ChatGPT, ou do Gemini, ou de DeepSeek, ou qualquer porcaria dessa que seja, informação sensível de trabalho, da Digitim, tá? Proibição de reutilizar credencial corporativa, IA somente na área paga, tá bom? Dispositivo apenas para uso profissional, senha complexa e trocada a cada 3 meses. Se a gente fizer essas 4 coisas aqui, a gente está eliminando 85% da possibilidade de incidente de acordo com os ataques que estão... E ano que vem vai ser outra recomendação, tá bom, pessoal? Eles vão... Os hackers, a gente está sempre um passo atrás, eles vão mudando, a gente vai correndo atrás, tá? Depois, quem tiver curiosidade, eu falo sobre CTI, que é Cyber Threat Intelligence, são os grupos de discussão onde a gente, profissionais de segurança da informação, trocam dados entre si, que é para a gente se proteger, né? Então, o cara do Itaú, o Itaú é concorrente do Bradesco, mas na hora de identificar hacker e se proteger, eles se unem e sangue no olho e a gente é irmão e vamos atrás do meliante, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode falar. Todos nós somos responsáveis, esse é o primeiro recado, primeira coisa que aqui estamos chegando no fim, tá? Meu objetivo hoje, qual é o pressuposto que vocês têm, cada um de vocês tem de segurança? Segundo recado, eu sou um alvo. Eu, Digitim, sou um alvo. Eu que trabalho na Digitim, sou um alvo. Terceiro recado, eu também sou responsável, assim como eu sou responsável pela limpeza, fazer a faxina da Digitim não é minha responsabilidade, mas eu também sou responsável pela limpeza, eu também sou responsável pela se ajudar com a segurança da informação. Pelo menos responsável por não atrapalhar. Já está bom demais, tá? Qual que é o papel do gestor de segurança? É ser antipático. Uma vez eu perdi um cliente, hoje eu encontro com ele na rua, ele dá risada, mas não voltou a ser cliente, né? Ele tinha um cara lá de TI, e todo mundo na empresa recebia bônus no final do ano. Mas o bônus era proporcional à avaliação dos colegas. E ele era o cara do TI que liberava o Facebook, o Instagram, não sei o quê. E aí tinha uma coisa mais ou menos assim, olha, se você não me liberar aqui, eu não vou, né, você vai perder o bônus no final do ano. Aí eu fui no dono da empresa e falei, olha só, isso aqui não é concurso de minha simpatia, não. O cara ficou puto comigo porque eu falei desse jeito. Mas é verdade. O papel do cara de TI que cuida de segurança é dizer não. Ah, libera... Não. Ele não pode ser avaliado pelos colegas, senão ele não vai receber bônus nunca por fazer bem feito o trabalho dele. A gente saiu de lá, 3 meses depois eles foram invadidos. Aí o cara me ligou. Eu falei, pois é, ransomware. Concessionária de veículos. Não vamos falar a marca, porque na época só tinha uma, e todo mundo vai saber quem é. Pagaram. Tiveram que pagar, porque o backup foi para o saco junto. Isso aqui é um QR Code, é inofensivo, acreditem em mim. Todo mundo conhece o programa do Jimmy Kimmel, nos Estados Unidos? Então, há muitos anos atrás, né, o Obama era presidente, e todo ano o presidente dos Estados Unidos vai no Congresso americano fazer o discurso da União. O discurso da União é quando ele anuncia quais são as metas dele de gestão para aquele ano, ele vai pedir o apoio do Congresso, do partido dele e do partido concorrente, porque ele quer realizar lá as promessas dele, etc. e tal, então ele quer convencer as pessoas, sensibilizar. O discurso da União é uma das peças políticas mais aguardadas no mundo, porque o que acontece lá nos Estados Unidos repercute no mundo todo. Naquele ano, o Obama fez o discurso dele em Word, e ele precisava circular entre assessores, mas não queria que vazasse, então ele botou uma senha no arquivo Word dele. Alguém chuta qual foi a senha?
Davi, qual foi a senha que o Obama botou no arquivo? Tá. 1, 2, 4, 5, 6. Ele usou uma senha longa, 6, né? E aí, lógico, alguém tentou, descobriu, né? E ele ia discursar à noite, de manhã o discurso do Daniel já estava publicado em todas as mídias, né? E o Jimmy Kimmel, lógico, prato cheio para o Jimmy Kimmel fez piada à torta e à direita com isso daí. Ele falou, não é possível que a maior potência do mundo está tão ruim assim de segurança, não é possível que as pessoas façam tão simples assim. Ah, vamos pegar uma repórter nossa, mandar para Hollywood Boulevard, perguntar para as pessoas qual é a senha delas. Está aqui. Da metade para frente tem legenda, divirtam-se, vale muito a pena assistir esse vídeo, é o típico caso de engenharia social. A gente, quando está na frente de uma câmera, de um holofote, de um microfone, a gente trava, né? A gente perde toda a proteção. Vale a pena assistir esse vídeo. Você quer botar aqui para rodar? Pessoal, dúvidas? Foi útil? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu não sei se minha senha está passando na internet. Minha senha é pessoal. Muda. 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 São muitas senhas. Claro, aí tá São muitas pessoas. Senha dá para mudar. CPF é um pouquinho mais difícil. Facial, não. Tem uma empresa daqui de Brasília que controla acesso a condomínio, chama WP. Eles cuidam de 80 condomínios aqui em Brasília. E o dono da empresa demitiu um cara lá, ele ficou com raiva da demissão, pegou o arquivo de 80 prédios de Brasília, com as faciais, e vazou. Facial a gente não muda. Eu não cadastro a minha facial. Esse aqui vale a pena assistir. Ó. Consegue aumentar o volume? You know, we've been hearing a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6/12/95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 468, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland 1 2 3 4. Gemma 1 2 3. Spelled Gemma. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. So like what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is they learned a terrible lesson. Tem uma pergunta do André Silvano, que está assistindo a gente.
Ele diz que no cliente CMI tem cerca de 3 mil mobiles com usuários utilizando o digitivo. Existe de tudo: celulares controlados, sem controle, celulares usuários, empresas, diversas versões de Android, etc. Como garantir a segurança do sistema, uma vez que não temos controle da utilização dos usuários? Vamos lá. Essas aplicações, e o Digitim está construído, tá? Vocês usam microserviço, vocês usam container, vocês usam Kubernetes, já é uma outra categoria de tecnologia de desenvolvimento, né? A gente tem, com essa tecnologia que vocês têm, a gente tem como isolar uma coisa da outra. Então, se o cara perder o dispositivo dele no banco de trás de um Uber, e você estiver usando, e ele deixou gravado lá, de alguma forma, nem que seja anotado no bloco de notas do próprio celular, né, qual é o login e a senha dele para acessar o Digitim, mas você tem duplo fator de autenticação e ele não conseguir acessar esse duplo fator de autenticação, você isolou o problema, né? Então, mudar a senha dos clientes ou dos usuários a cada 3 meses ou X meses, usar duplo fator de autenticação. Tem uma tecnologia, uma camada chamada Zero Trust, que é assim, poxa, esse cara, ele opera na região aqui do bairro X de Belo Horizonte, e agora ele está tentando acessar o Digitim de Ouro Preto. Continua sendo Minas, mas é outro lugar. Ele nunca fez isso antes. Tá estranho isso. Então, eu vou pedir uma outra confirmação antes, mesmo que ele coloque o login e a senha correta, eu vou pedir uma outra confirmação para saber se ele é ele mesmo, né? Então, nessas aplicações que você tem que estar exposto na internet, você tem que dar amplo acesso em escala global, né? A gente vai colocando outras camadas, né? Mas uma das coisas que está lá no regulamento interno é a seguinte: você perdeu o seu dispositivo, imediatamente avise o suporte, faça o boletim de ocorrência e uma parte do... Quer dizer, ele coloca login e senha, mas a gente pode incluir alguma informação que está dentro do dispositivo como parte dos fatores de autenticação para ele se conectar no sistema. Eu sabendo que aquele dispositivo foi perdido, por exemplo, eu cancelo a assinatura de hardware daquele dispositivo, ele já não consegue mais entrar com aquele dispositivo. Eu posso instalar um MDM naquele celular e monitorar, ver o que ele está fazendo com aquele celular, e apagar e formatar aquele celular à distância. Então, de novo, tem recurso tecnológico, tem. Qual que é a estratégia que a gente vai adotar para evitar que uma pessoa que tem um dispositivo desse e a gente acredita que não está fazendo o uso, digamos assim, com a cautela devida, né? Aí a gente estabelece uma estratégia para esse tipo de coisa. Não sei se eu respondi a pergunta. Quem mais? Pessoal, vou agradecer vocês, então. Espero que tenha sido útil. Se alguém não quis falar de alguma coisa aqui em público e ficou com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, depois me manda por e-mail falando assim, eu tenho um amigo que aconteceu isso, entendeu? E aí eu respondo. De outra empresa. Aí eu ajudo a responder, tá bom? E em breve nos encontraremos de novo, porque o tempo passa muito rápido. Obrigado.